Olha, nesse mercado de ações, eu confesso que cada vez eu me surpreendo mais com algumas atitudes de algumas empresas. E como eu mostrei na thumb deste vídeo, não seja enganado, a Auren está enganando você, acionista. Só que exatamente a empresa não. Na verdade, pessoas que estão por detrás dessa empresa e que estão por detrás de outra empresa que também já fizeram uma outra sacanagem foram o motivo desse vídeo. Basicamente, eu estou falando aqui da Votorantim. A Votorantim, na Auren e também na Companhia Brasileira de Alumínio, a CBAV, andou assim meio mal. Para não dizer de outra maneira, e claro, isso daqui não são ataques à empresa ou até mesmo às pessoas que estão por detrás, mas são os fatos que eu consigo enxergar e então tomar alguma decisão aqui baseada naquilo que eles estão me trazendo. Se ficou um pouco complexo, eu vou te trazer aqui para esta notícia. Basicamente, saiu uma convocação para uma discussão a respeito da 13ª emissão de debêntures simples no valor de bilhão de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aí, me preocupa, por exemplo, quem que eles estão contratando? Quem que é o banco, né? Banco Votorantim. Escrito, tal, na condição dos coordenadores líderes aqui desta emissão subsidiária em relação à CESP. E aí, uma das perguntas que fica é, será que, primeiro, existia necessidade de emitir esse valor aqui? Bem, vamos então recordar um pouco do que aconteceu com a empresa. A gente precisa, claro, voltar aqui para esse documento. Ele é um pouco mais complexo, mas calma, eu vou ensinar tudo aqui para a gente conseguir entender exatamente os desdobramentos. Você vai ver aqui em cima que há um acréscimo no caixa da empresa de ativos indenizáveis pela União no valor de 4 bilhões e 160 milhões de reais. Basicamente, aqui é um fato relevante, antigo, e todo mundo sabe o porquê dele, que basicamente ali a usina Três Irmãos foi objeto de uma indenização, em que a Auren ela ganhou esse valor por conta daquela usina. E então, ela lançou basicamente alguns tantos e quantos dividendos. Se você for puxar em 2023, foram mais de 20% de yield em relação ao valor que estava de tela. Se olharmos aqui neste documento, mais uma vez, você vai poder enxergar que em termos de pagamento de dividendos, tá bom? Pagamento de dividendos, eles pagaram algo aqui quase chegando aos seus 3 bilhões de reais. Portanto, daqueles 4, eles já usaram 3. E aí ficam me perguntando, tá bom, se eles usaram 3 e eles tinham 4,100, significa que sobrou 1,100. Mas aí eles estão emitindo uma debenture de 1,100. Poxa, por que isso? Será que a Votorantim tem algum interesse? Bem, para isso eu vou ter que ir um pouco mais a fundo. E aí eu entro na questão da base acionária e olha só, quem que é o principal acionista com 38% das ações ordinárias? Exatamente, a Votorantim. E aí eu me pergunto algo além. Será que daqueles 4 bi que nós temos, ele quer levar tudo em forma aqui de dividendo, já que ele tem 38% da empresa? E aí ele falou o seguinte, poxa, por que que eu não, para mim, pego esses 4 bi e eu deixo ali para a empresa uma dívida de 1 bi sem para ela pagar num prazo, enfim, bastante longo, mas pode ser que isso possa prejudicar um pouco a empresa. Vamos olhar um pouquinho mais essa empresa. Eu estou aqui com um demonstrativo de resultado trimestral e eu puxei desde 2021. Qual que é o ponto, né? Quando você olha para essa última linha, que seriam os lucros e prejuízos, vou até tentar aumentar para a gente poder ver melhor. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui tudo. Ó, aqui, gente, aumentado. Lucro e prejuízo no período. Você pode ver, lá no comecinho de 2021, 10 milhões. Chegou ali, sexto, mês 6, né, de 2021, 71 milhões de prejuízo. Vamos olhar então no ano, né? No ano, basicamente, essa empresa ela teve 58 milhões de lucro. Vamos olhar para 2022. 2022 ela teve 2 bi e 600. Por quê, né? Então, interessante a gente olhar o porquê caíram esses 2 bi e 600 em termos de lucro, como se a gente já não soubesse o que aconteceu em relação àquela indenização. Você pode seguir um pouco. E você vê que ela teve em 2023 inteiro um prejuízo de 317 milhões. Qual que é o ponto, né? Eu não posso ser extremamente ingênuo de dizer que esse lucro e esse prejuízo, eles não se conversam. Por quê? Contabilmente, este lucro aqui entrou para a empresa, de uma certa maneira, e o que acontece? Esse prejuízo aqui se deve a, contabilmente, eles terem que considerar o imposto de renda que eles tiveram que pagar em cima dessa indenização, por isso que impactou.
Então, se a gente excluísse esses não recorrentes, seria minimamente plausível que a gente poderia voltar lá para 2021, que eles tiveram aqui os seus 58 milhões de lucro, que é esse valor aqui, esses 10 milhões, com prejuízo de 71, com lucro de 82 e com lucro aqui de 37. Olhando para essa conjuntura toda, eu posso supor que o lucro operacional razoável dessa empresa gira ali nos seus 60 milhões de reais. Então, está muito longe dos bilhões de reais de lucro, mas também está longe dos 300 milhões de prejuízo. Fato é que emitir uma debenture de 1 bilhão de reais, sendo que a empresa ela gera normalmente ali os seus 60 milhões de lucro, poderia, de uma certa maneira, indicar que quem está sendo beneficiado, mais uma vez, é o grupo Votorantim, através ali do recebimento dos dividendos, que foram pagos ali naquele valor de 1,5 bilhão a cada anúncio, que gerou mais de 20% de yield, e de fato isso encheu o bolso de muita gente. Só que agora eles estão querendo emitir uma debenture. Só que assim, para quê? Eles vão fazer o que com isso? Eles já não tinham dito que eles queriam comprar uma parte da S Brasil? Parece que eles fizeram uma proposta vinculante e essa proposta foi negada. E aí eu te pergunto, para você que é acionista da empresa, você quer permanecer numa empresa que faz esse tipo de manobra para que grupos bastante importantes aqui dentro consigam saquear todo o dinheiro que tem no caixa da empresa e aí eles querem repor esse dinheiro na empresa através de dívida, sendo que eles já tinham esse dinheiro? Poxa, se eles tinham algum investimento de fato para fazer, por que será que isso nunca foi trazido a público? E aí eu me pergunto, tá bom, eles querem fazer essa emissão de debenture? Para quê? Eles não colocam aqui no documento de uma forma clara o que eles querem fazer com isso. Então assim, por que será que eles não trazem essa informação? Será que não é maquiar um pouco os resultados da empresa? Será que não é maquiar um pouco um erro de uma distribuição de caixa enorme, sendo que havia grandes potenciais de aplicação? Ela poderia aumentar a questão da energia solar, talvez entrar mesmo para uma energia eólica, comprando, mesmo que não a totalidade, mas uma parte da S Brasil? Enfim, para mim, de fato, quem está investindo na CESP, depois desse não recorrente e comprou a 15, 14 reais, talvez não tenha a compreensão efetivamente de como uma empresa pode ser extremamente prejudicial para o seu portfólio quando ela é precificada com base em não recorrentes. E eu fiz umas contas. Quando eu coloquei apenas os recorrentes dentro da conta e enxerguei então o preço que essa empresa deveria valer, ficaria no preço de R$ 8. Geraria em torno desse valor, pouquinho para baixo, pouquinho para cima, mas claro, não ficaria muito longe disso. Talvez, imaginando que para quem comprou a 15, voltar ali para os 8, seriam quase 50% de prejuízo. Eu tenho absoluta certeza que você não quer isso, e é exatamente por isso que eu faço esse vídeo de alerta, para que você não seja enganado. Se você investe em CESP, deixa aqui embaixo. Se você não investe, deixa um joinha. E eu vou deixar você com a nossa área de membros, se você não cair mais em pegadinhas, e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.